gente, tudo certo? Pois é, estamos começando mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. Fique à vontade, esse espaço aqui é nosso, para você se ver e se reconhecer aqui na TV Câmara. Olha só, se você quer acompanhar nossa programação completa, saber de tudo que rola por aqui, conhecer todos os nossos programas, enfim, rever aquele que você mais gostou, fique ligado que você pode acompanhar tudo isso através do nosso YouTube. E agora está mais fácil ainda. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela durante aqui a nossa programação e você rapidinho vai ser direcionado lá para o YouTube, onde tem tudo e mais um pouco do que você acompanha aqui no dia a dia na TV Câmara, tá certo? Outra dica para você, hein? Preste atenção, se você ainda não segue as nossas redes sociais, pelo amor de Deus, ó, já passou da hora, meu amor. Vá lá no Instagram, no Facebook e procure TV e Rádio Câmara de Salvador. Mas hoje o papo é outro. A gente vai conhecer um pouquinho como funciona a oficina de contação de histórias pretas, literatura de herê. O objetivo é introduzir práticas de contar histórias sobre temas pouco abordados, como a cultura negra e dos povos indígenas, que são muito importantes, é claro, para a nossa compreensão e valorização dessas culturas. Contar histórias é uma das formas mais antigas de transmitir valores essenciais para uma convivência harmoniosa, e essa atividade ajuda as crianças a entenderem melhor o mundo e a construírem também suas identidades culturais, lembrando, obviamente, dos seus antepassados. Justamente para falar um pouquinho mais sobre essa iniciativa poderosa, é que a gente recebe aqui no Azeviche a idealizadora, escritora, contadora de histórias pretas e educadora Nini Quimbanayo. Tudo bem, Nini? Tudo bem, Cris. Obrigada por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui para falar da nossa oficina, do nosso projeto. Ah, mas antes de falar da sua oficina, do projeto, eu descobri que ela é minha vizinha, né? Então a gente aqui já vai agarrar um pouquinho mais de intimidade. Quero saber a origem desse nome, né? Que você traz assim com tanto orgulho. Eu quero saber, é nome de batismo, não é? Você escolheu esse nome? Me conte um pouquinho. Bom, Nini Quimbanayo é um nome que chega, né? Para mim, não é no meu nome de registro, mas é um nome que chega para mim através do momento que eu conheci o livro dos nomes africanos, escrito pelo Molefi Ketiashante, e como uma mulher que se identifica muito com a cultura africana, né? Que tem essa identidade, eu me identifico como uma mulher africana, entendendo que nós perdemos, né? Foi retirado de nós os nossos nomes de origem. Existe esse movimento, né, aqui em Salvador, no Brasil, de muitas pessoas pan-africanistas, afrocentradas, adotarem nomes africanos para usar socialmente, né? Então, lá em 2019, final de 2019, eu tive contato com esse livro e uma experiência muito bonita com o lançamento desse livro, e esses nomes chegaram aí para mim. A gente sabe que essa visão, essa autoidentificação como mulher preta, como mulher africana, não é algo tão simples e não vem assim desde o nosso nascimento, infelizmente, porque a gente passa por diversas construções, né, ao longo aí da nossa trajetória, das nossas vivências, e isso sim é que constitui a nossa identidade. Fale um pouco da sua infância, como é que você chega a esse mundo, onde você nasceu, onde você cresceu e onde tem esse marco. A partir de agora, eu sou essa mulher preta, me identifico como tal. Você falou que foi a adoção do nome a partir do livro, mas a sua identidade mesmo, em que momento ela foi construída? Então, eu nasci aqui mesmo em Salvador, né? Posso dizer que fui nascida e criada no Garcia e no Joinville Velho da Federação, onde as minhas famílias maternas e paternas cresceram desde sempre, né? Então, ali naquela comunidade. E eu cresci cercada de mulheres pretas, leitoras, estudiosas, assim, que estavam sempre envolvidas com as questões das mulheres negras, a cultura negra. Nada era dito para mim diretamente, né? Mas o que a gente vivia da cultura africana, da cultura negra, nos constituiu, né? Então, minha mãe me levava para sair no Olodum todo ano, né? Eu via os meus tios saírem no Ileaê, né? Na Tibalá, do Olodum. E meu irmão
ouvia rap, né? Então eu cresci ouvindo meu irmão ouvindo rap, meu pai apresentando pra gente o reggae, o samba reggae. Então foi dessa forma, né? As minhas tias, quando entraram na faculdade, foram ser delegadas, elas sempre se envolviam com essa coisa da proteção da mulher negra, sempre estava saindo noticiário e falando sobre isso. Então isso sempre nos permeou, assim. Então eu sempre soube que eu era uma menina negra, né? E também pela experiência na escola, o Colégio 2 de Julho, onde eu estudei. E eu era a única menina negra. Meu irmão tinha ele mais um outro, né? Porque eu era menor que ele, então era separado. E aí, constantemente, os conflitos aconteciam, né? E eu fui criada junto com a minha tia também, né? Que eu chamava de mãe. Então, a minha tia sempre me orientava que eu não devia deixar ninguém me bater e ninguém me abusar, né? Então, eu tenho uma personalidade forte, então eu brigava muito. E só depois que eu fui ter uma consciência, assim, de estudo do que era isso na minha vida, foi que eu fui entender que eu brigava muito justamente porque eu tinha que me defender do racismo, sem nem saber diretamente que era o racismo, né? Já tinha isso intrínseco. Quando eu saí do 2 de Julho, eu fui estudar no Colégio Núcleo, né? Que era um colégio de muitos jovens negros e tal. E aí eu fui para sempre feliz na vida. Mas a minha formação racial, nossa formação racial como um todo, né? Minha, das minhas primas, foi mais assim. Não foi diretamente, né? Mas foi observando e convivendo com a cultura negra dentro da nossa casa e vendo o que nossas tias falavam. Uhum. Você citou aí esses episódios, esses conflitos que aconteciam na escola e que não são incomuns dentro do nosso meio de pessoas pretas e que muitas vezes passam aí pelo bullying, por diversas outras situações. Eu queria que você exemplificasse que tipo de situações eram essas e de que forma elas te impulsionaram de alguma maneira hoje você está desenvolvendo esse projeto que é tão importante, voltado justamente para crianças negras. Sim, sim. O que eu lembro, assim, bem marcante, Cris, é que minhas mães, né, nunca alisaram o meu cabelo, né? E o meu cabelo sempre foi muito grande, muito cheio, né, cresce muito rápido. Então eu lembro que muitas vezes eu ia para a escola com o cabelo solto e oriçado, né? Então minha mãe não fazia cachinho e tal, né? Ousada. Eu lembro que fazia, a gente tem até um álbum de fotografias, né? Que foi de um ensaio daquela época que as pessoas batiam na porta para fazer ensaio dos filhos. Sim. E tá lá meu cabelão assim enorme, um pompom aqui na frente. Então, ir para a escola, o Colégio 2 de Julho, que era considerado o melhor colégio daqui de Salvador na época, né? E de fato só estudavam pessoas brancas, porque poucos de nós tínhamos essas condições. Gerava esse impacto, né? Quando eu chegava. Então eu lembro muito que tinha essa coisa com o meu cabelo. Era o que mais tinha, porque apesar de tudo eu não sou uma mulher retinta, né? Eu sei que as minhas primas, por exemplo, que são retintas, sofreram muito mais, né? Mas o meu cabelo era o que mais impactava, era o que mais chamava atenção e que mais gerava esse conflito, assim, né? Então eu lembro muito disso. E quando eu cresci, eu fui fazer pedagogia, fui ser professora. Então eu trouxe tudo aquilo que eu vivenciava e eu pensava, eu não quero que os meus estudantes vivenciem aquilo, né? E eu fui trabalhar em colégios de bairro, onde a maioria das crianças eram negras e tal. E eu queria ser uma professora que pudesse contribuir para que essas crianças entendessem a sua identidade, construíssem a sua identidade negra e tivessem orgulho, né? E que também respondesse, né? Fossem firmes naquilo que eles eram, sobre o que eles eram, assim como eu aprendi a ser firme. Uhum. Então foi aí que eu fui sempre buscar, enquanto professora, me aperfeiçoar, estudar, me especializar para que eu pudesse orientar essas crianças da melhor forma possível. Uhum. Há quanto tempo você está em sala de aula e em que momento você começa com esse projeto? 18 anos. Oxa, foi a única coisa que eu fiz na minha vida. Essa cara de menina, minha gente. Oxente. Então, foi o único emprego que eu conheci a minha vida toda, né? Já no primeiro ano da faculdade, eu fui trabalhar em sala de aula, né? Me dei muito bem e aí consegui ser regente, como estagiária, consegui ser regente na sala de aula, como professora de educação infantil. E toda professora de educação infantil é um pouquinho contadora de história, né? Eu também sempre fui apaixonada por livros, cresci rodeada de livros, sempre ganhava livros,
né? E as minhas tias sempre estavam lendo, então eu tive esse bom exemplo. Mas os livros não mostravam quem eu era, né? Não mostravam a minha pele, o meu nariz, o meu cabelo. Então eu fui atrás de literatura que mostrasse para aquelas crianças o que elas eram de fato. E assim eu fui pensando, poxa, à medida que eu fui entendendo o que é essa identidade africana, né? Como se identificar, eu fui entendendo que eu precisava estudar sobre cultura africana, sobre oralidade africana. E aí eu fui buscar cursos, fui buscar oficinas. E mais uma vez a gente se depara com a invisibilidade. A maioria das oficinas de contação de histórias não mostram o nosso corpo, não falam sobre a forma como a gente se coloca no mundo, né? As performances são sempre estáticas, frias, não representam o nosso calor, né? Quem nós somos. E aí eu pensei, poxa, mas como é que eu vou construir isso, né? Enquanto uma performance? E até então eram as crianças que me falavam como que eu podia lidar com elas, né? E aí, quando eu fui fazer uma especialização de estudos étnicos e raciais no IFBA, eu escrevi um projeto que era a literatura de Herê. Era um projeto que falava sobre a minha experiência com essa literatura em sala de aula. E aí a minha orientadora disse assim, transforme esse projeto numa oficina de contação de história, já que você não encontra oficinas que represente, mostre, fale sobre tudo isso que você acha que é importante. E assim começou em 2019, eu montei essa oficina de contação de histórias pretas, literatura de Herê, né, que é uma oficina que vai trazer a oralidade africana e, ao mesmo tempo, esse diálogo com a literatura escrita, né, como a literatura negra produzida na Bahia hoje é poderosa, é potente, né, e mostra para a criança de onde ela veio, quem ela é e tudo que ela pode construir. Quais são suas inspirações na literatura? Antes da gente falar como é que o projeto vem acontecendo, queria que você falasse assim, autores que te inspiram e que você, inclusive, utiliza nesse projeto. Sim. Ana Fátima, né? Marcos Cagé, Cássia Vale, Calypsa Brito, Ladjane Ferreira, foram os primeiros escritores que eu tive contato e que me impulsionaram, inclusive, também a escrever, né? Os livros dessas pessoas foram os primeiros livros que eu levei para a sala de aula. Heloísa Pires Lima, Sônia Rosa, Madu Costa, né? Vera Linda Menezes. Então, foram os primeiros livros que eu fui encontrando que traz uma narrativa positiva sobre nós, né? Não são livros que não são literatura de gatilho, como diz a professora Thaisa Ferreira, né? Que vai o tempo todo só falar do racismo, o tempo todo que a criança só está sofrendo, mas os livros que vão falar sobre a potencialidade dessa criança. Então, esses escritores e escritoras foram que me apresentaram essas narrativas. E é importante, né? A gente já vive em uma sociedade onde, por exemplo, nas escolas, o contato do estudante, contato inicial que se tem com a nossa história é de um povo que foi escravizado. A gente sabe que essa história é real, mas até a mesma forma que isso é descrito nos livros, as imagens, sempre é de um povo, é de muito sofrimento. Exatamente. Não existe nenhuma exaltação em momento algum sobre a nossa história, sobre a nossa ancestralidade. E isso também gera muitas interrogações, muitas inquietações, até mesmo na forma que esse ser futuramente vai se identificar no mundo, né? Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o projeto em si, né? Você falou aí que é uma tentativa, digamos assim, de inserir e de trazer, fazer com que essa criança, esse jovem, esse adolescente se veja ali retratado nessas histórias. Mas a gente sabe também que tem muitos desses jovens que algumas vezes vão para essas escolas não no intuito de ler, não no intuito necessariamente de aprender, mas muitas vezes para fazer a primeira refeição do dia devido ao seu contexto social. Exatamente. Muitas vezes as mães levam porque não tem com o que deixar, porque tem que trabalhar, porque tem medo da violência, e são diversos cenários que estão aí no entorno dessa criança. Como fazer com que ela tenha interesse por esse universo da leitura, no contexto atual que a gente vive, com tantos cenários conforme eu citei aqui, além de ter que disputar também com celular, com tecnologia, com rede social. Que mágica é essa? Vou dizer, não tem mágica e também não tem receita pronta, né? Nós vamos experimentando à medida que a gente conhece esse público, né? É aí que entra a oralidade africana e as diversas formas de se comunicar com essas crianças, sobretudo as da primeira infância, que está na educação infantil, né?
a contação de história com uma performance, com figurino, com o cenário, com música, com interação, com participação dessas crianças, né? É um meio que a gente encontra de fazer com que elas se sintam pertencentes àquele espaço. Por isso que a nossa oficina, o público-alvo primeiro são educadores da escola pública, das escolas públicas, né? Primeiro eu trago essas educadoras, né? Busco fazer com que elas compreendam que elas fazem parte dessa história também, enquanto mulheres negras, enquanto mulheres educadoras, que elas são mulheres intelectuais, que elas podem e devem estudar a própria história, para que o seu corpo seja esse mediador dessas histórias oralmente. Então a gente trabalha na oficina não técnicas, mas vivências que fazem parte do nosso dia a dia. É como o nosso corpo se movimenta pela cidade, é como a gente escuta as histórias das pessoas, é como a gente enxerga o mundo e essas crianças, né? Mas, principalmente, não é aquela contação de história em que é a hora de contar a história, você vai sentar, a criança vai ficar estática, calada, porque tem hora para começar e tem hora para terminar, né? Mas é tentar fazer com que aquele momento seja um momento que a criança possa participar, que ela possa estar presente. E aquilo que está sendo contado para ela, fala sobre ela. Olha, quando as crianças na sala de aula, parece que elas só estão esperando falarem sobre elas. É incrível quando você traz um livro que mostra personagem negro, quando você traz o mapa do continente africano, quando você mostra os tecidos, as músicas, as danças. As crianças, quando tem isso no seu seio familiar também, então elas participam muito, elas se interessam muito. É aquele momento, as crianças negras só estão esperando uma professora entrar em sala de aula e falar sobre quem elas são, sabe? É incrível essa experiência. Pronto, Nini, a gente está falando aqui sobre diversos aspectos desse seu projeto, mas é importante a gente citar também os diversos contextos que essas crianças que você direciona, né, a sua prática, estão inseridas. Muitas estão inseridas em contexto de violência, muitas mães não têm onde deixar essas crianças, às vezes tem a questão da fome que as atravessa de uma forma muito cruel e elas vão para a escola buscando apenas esse alimento, a primeira refeição do dia. Tem também o uso das tecnologias que acabam aí tendo um lugar prioritário na vida dessas crianças muitas vezes. Como inserir elas nesse universo da literatura? Que mágica é essa que você usa? Então, Cris, não tem mágica, né? Nós vamos construindo à medida que a gente vai conhecendo esse público, sentindo esse público, né? Por isso que a nossa oficina, o público-alvo primeiro, são educadoras da rede pública, educadoras, educadores, né? Porque a gente busca trazer esses educadores, essas educadoras, para compreender, entender o quanto potente é a oralidade africana, a oralidade indígena, né? E o quanto que as crianças, elas estão ali na sala de aula, as crianças negras, parecendo que só está esperando uma professora entrar e falar sobre elas. Quando a gente traz a literatura negra, que você tem personagens que vão falar sobre a história dessa criança, que vai mostrar o cabelo, a pele, que vai trazer uma narrativa positiva, de encantamento, de afeto, essas crianças, elas se sentem parte, elas sentem que ali é um lugar de segurança para elas e que aquele livro, aquela história, né, pode fortalecer ela de alguma forma, é a história dela. Então, a oficina visa primeiro trazer essas educadoras, acolher, porque a gente sabe que o ofício, né, da educação também não é fácil em sala de aula. Então, motivar primeiro esse educador, essa educadora, né, para que ela se sinta também pertencente, entenda que o seu corpo negro faz parte dessa cultura, dessa oralidade. Então, a gente trabalha essa performance, compreender, ouvir, entender, né? E as vivências, a gente não chama de técnicas para contar histórias, a gente chama de vivências, né? Então, você já vive tudo isso. Trazer isso com o seu corpo, com a sua oralidade para essas crianças. Essa é a potência que a gente busca, né, para que esse espaço seja mais de encantamento e menos de dor para essas crianças negras. Com certeza. E você falando aí sobre esse foco inicial nos professores, eu me lembro que eu já conversei com algumas pessoas em relação à Lei 10.639, que justamente dita, né, o quanto é importante, quanto é necessário e obrigatório o ensino da cultura afro e indígena na sala de aula. E até bem pouco tempo a gente tinha uma certa resistência de alguns professores em apresentar essa cultura negra, indígena, para esses estudantes, muitas vezes por causa de suas
convicções religiosas, por causa enfim, de diversos outros cenários. Como é que você consegue também atrair esse público para essas oficinas? Como é que tem sido o resultado disso? Chegam muitos relatos para você? Enfim, como é que tem sido esse retorno? Principalmente dos professores. Então, a gente está desde 2019, né? Começamos lá no IFBA com jovens, a primeira oficina foi oferecida para jovens, e logo depois, em 2020, durante toda a pandemia, nós oferecemos online, foram várias edições que nós fizemos, né? Assim, eu posso dizer que foi um sucesso, de fato, é um dos meus projetos, assim, de mais sucesso, de mais procura, né? E a procura vai primeiro através do trabalho que eu faço como contadora de histórias e como pesquisadora de literatura, né? Então eu venho motivando as pessoas ali através da rede social, através das formações de professores que eu faço em sala de aula, né? Esses professores sempre vão relatando que tem vergonha de contar a história, que não se sente capaz, e aí eu começo sempre com esse acolhimento. E você sabe que de boca em boca a gente vai fazendo o nosso AG1, né? Uhum. Então, a gente vai observando o impacto positivo que isso gera na vida desses educadores, dessas educadoras. E, óbvio, a gente não vai alcançar todo mundo. Uhum. Tem gente que tem uma visão, chega para ver, né? Perde o preconceito ali, observa que não tem a ver com o que ela achava antes, porque a gente não pode falar de preto, que acha que as pessoas acham que a gente necessariamente vai falar da nossa religião ou de candomblé, né? Então, quando a pessoa percebe que não é isso, também aceita, mas também nós podemos e devemos falar da nossa espiritualidade. Então, são campos delicados que a gente vai observando quando tocar, quando inserir, né? Então, assim, de lá para cá, eu digo para você que eu estou muito feliz, é por isso que eu continuo, insisto. Durante vários momentos em que eu dei uma pausa para outros projetos, sempre as pessoas chegavam perguntando quando é que vai ter oficina, cadê a oficina, né? A última vez eu fiz gravada e as pessoas até hoje procuram. Então, tem sido muito bom, né? Esse é um termômetro, é uma resposta mesmo do universo da ancestralidade para dizer que a gente deve continuar com esse trabalho. Com certeza. Você que está aí acompanhando a nossa programação, se ligue, a gente está falando sobre a oficina de contação de histórias pretas, literatura de Herê, que foi idealizada e é realizada aí por Nini Kembanayo, que está aqui com a gente falando um pouquinho justamente sobre esse projeto. Lembre que você pode e deve acompanhar tudo que rola por aqui nas nossas redes sociais, tem cortes, inclusive, trechinhos dos programas, você pode passear por lá e conferir tudo e muito mais. Só é você procurar a TV e Rádio Câmara de Salvador no Instagram e também no Facebook. E aproveite que você está por aí, que a gente daqui a pouco vai fazer aquela pausa para o nosso intervalo, para você já apontar a câmera do seu celular aqui no QR Code que aparece na tela, para você ter acesso também ao nosso YouTube, onde temos a programação completa. E a gente vai fazer uma pausa rapidinha, que é importante, a gente beber uma água, se atualizar. E aí a gente volta daqui a pouco conversando um pouco mais sobre as oficinas e também como está a programação para este ano de 2025. É coisa rápida, não saia daí que a gente já volta. Pronto, minha gente, como eu avisei, foi rapidinho e já estamos de volta com o nosso Azeviste de hoje, conversando com Nini Kembanayo, que está falando sobre essas oficinas de contação de histórias pretas, justamente para que crianças se identifiquem e se entendam como tais aqui neste lugar, conhecendo também sobre seus ancestrais e tudo mais. Lembre só que você pode e deve conferir nossa programação completa através do YouTube. Tem tudo lá, tudo que rola por aqui, todos os programas estão lá à sua disposição para você assistir a hora que quiser, compartilhar entre os seus. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui na tela e você vai ter acesso a tudo. E lembre também, viu, ative as notificações para você ficar ligadinho sempre que tiver um conteúdo novo. Fica a dica para você e também sobre nossas redes sociais. Acompanhe tudo, TV e Rádio Câmara de Salvador, seja no Facebook ou no Instagram. Mas, Nini, me conte, a gente conversava aqui nos bastidores falando um pouco desse cenário, desse contexto das escolas aqui da Bahia e de Salvador.
por que ainda são um terreno hostil? Por que ainda é difícil acessar esses espaços? E como é que você faz para driblar isso e conseguir levar o seu projeto adiante? Então, a gente sabe que o racismo religioso ele é muito forte, né, em todos os espaços. E as escolas públicas, principalmente quando a gente chega para apresentar algum projeto sobre literatura negra, sobre cultura africana, a depender do ambiente, sempre tem esse pensamento prévio, né? Sempre tem esse preconceito de que vai falar de candomblé, de que vai falar de orixá. O neopentecostalismo, vamos dizer assim, né? Está espalhado tudo quanto é lugar, né? Então, essas pessoas estão sendo formadas mesmo para essa hostilidade, para essa intolerância religiosa ainda hoje em dia, né? Então, assim, nós fazemos contatos através das educadoras que chegam entre nós, fazemos contato através de coordenadoras, de diretoras, e algumas vezes batemos na porta mesmo das escolas públicas, né? Então, já sentimos assim, quando a gente chega, que a gente dialoga, que a gente apresenta, a gente já sente se aquele campo ele é fértil para a gente conduzir o nosso projeto ou não. Nem sempre dá certo, nem sempre as pessoas aceitam, e é isso. Infelizmente a gente tem que botar nosso caderninho embaixo do braço e procurar outros espaços. Mas eu tenho estado muito feliz também, porque a gente encontra muitas pessoas, muitos dos nossos que estão nas escolas públicas fazendo um trabalho bonito, fazendo uma excelente contribuição para essas crianças, para a nossa educação, né? Então, geralmente a gente faz essas parcerias, as parcerias mesmo com pessoas como nós, que compreendem a importância dos nossos trabalhos, da nossa cultura, de fortalecer nossas crianças e cumprir, de fato, a Lei de 10.639. Agora, você tem algum tipo de diálogo com as secretarias estaduais, estadual ou municipal, para implantar esse projeto de uma forma, enfim, no dia a dia, no cotidiano, e não somente de uma forma pontual, como um evento, por exemplo? Então, o que é que acontece? Nós participamos o ano passado de um evento que foi sobre educação infantil antirracista. Eu fui convidada para apresentar os meus livros lá e fazer a venda dos livros, né? E aí eu conheci algumas coordenadoras de GRs, né? Existem as GRs, as gerências regionais de educação municipais, porque o meu público-alvo primeiro é educação infantil e ensino fundamental 1, né? Eu trabalho com esse público dessa faixa etária. Então, através do contato com essas coordenadoras de GRs, né, a gente tenta chegar a mais escolas, mas não é fácil, né? É muito mais fácil se eu conseguir, através de uma educadora, chegar na coordenadora, na diretora, do que se eu for através de secretarias ou das GRs. Por quê? Porque geralmente as secretarias de educação, até para fazer formação nas escolas, né, elas vão querer pessoas, vamos dizer assim, muito conhecidas, com milhões de seguidores na rede social. Então a gente vive isso ainda. Às vezes as pessoas às vezes nem têm tanto conhecimento, né, do assunto específico, mas assim, a gente vê, por exemplo, uma pessoa apenas que é muito conhecida, tem muitos milhões de seguidores na rede social, fazendo formação de professores, por exemplo, em várias escolas nos países do interior, mas a pessoa também não tem um contato com a educação infantil, por exemplo, né? Então, quando a gente consegue, é sempre assim, indo atrás, né, conhecendo alguém, você conhece, me indique, vai lá, fale, é assim, né? Por mais que a gente mostre o nosso trabalho, então é mais difícil. É muito mais fácil a gente conseguir através mesmo da gente, né? Pessoas, professoras que são como nós, coordenadoras, diretoras, né? Agora mesmo para esse ano, por exemplo, eu já estou indo atrás da coordenadora das GRs responsável pela região onde eu vou fazer a oficina, né, nesse ano. Mas já não é um trabalho fácil. Às vezes você tenta contato, não consegue, aí a gente tem que ir lá pessoalmente, apresentar, explicar por A mais B, você tem que ter vários argumentos para dizer por que é importante, né? Então tem isso, né? Tem muito disso, muito dessas dificuldades ainda, porque a gente está falando de educação, gente, né? No país, numa cidade, né, que não tem investimento. Olha só, a gente está tendo a greve aí dos professores municipais porque, né, nem sequer o piso salarial está sendo
pago dos profissionais. Então, é muito difícil quando a gente quer implementar algo que, de fato, cumpra o papel real da educação para essas crianças. Então, é uma luta mesmo e a gente não desiste. Para não ficar com projetos pontuais, todas as turmas, agora que a gente voltou presencial em Salvador, então todas as turmas de educadoras que fazem oficinas e formações comigo, elas continuam fazendo formações constantes. Então a gente tem um grupo onde a gente vai estar o tempo todo trocando conhecimento, compartilhando. Minhas colegas me levam para as escolas dela, né? Às vezes a gente vai mesmo de graça, né? Às vezes não, porque hoje existe uma verba, inclusive o programa de dinheiro direto na escola, que é municipal. Então, hoje, por exemplo, as escolas municipais têm uma verba para investir em compra de livros, em compra de jogos pedagógicos, né? Em pagar pessoas para ir fazer atividades e formação. Né? Então, eu já sei disso, e aí eu entro em contato com as coordenadoras e falo, olha, adquira com a verba do PDDS e tal. Então, a gente vai assim, a gente tem que ser articulada, minha filha, né? Indo nas estratégias para poder a coisa acontecer. Né? Então, eu sempre dou continuidade àquilo que eu começo, né? Então, eu sempre visito as escolas, estou com essas educadoras, fazendo sugestão, fazendo as formações, sempre em contato com as coordenadoras, as diretoras. Então, é isso que a gente vai tentando fazer ao longo do caminho. E me assusta quando você diz que muitas vezes o número de seguidores importa mais do que o seu currículo, né? A gente pensar que uma ação para a educação é pensada a partir de quantos seguidores, o quanto de engajamento uma figura, alguém que atua na área de educação tem, é muito preocupante, né? Ainda mais que a gente vive com esse discurso de que cada vez mais a gente precisa desconectar as crianças, né? Trazer mais para o universo da literatura. Então, como é que você atrela isso ao número de seguidores? Mas, enfim, é importante saber que você segue, né, com o seu projeto e não desiste ainda que diante desse cenário, dessa realidade que é assustadora, assim, né? Fala um pouquinho dos seus livros. Eu estou vendo que você trouxe alguns aqui que você usa no seu dia a dia, na sua prática. Fale um pouquinho deles, mostra um pouquinho pra gente. Então, vou pegar aqui, licença. Então, meu primeiro livro aqui, né, vou mostrar esses dois, foram os primeiros para infâncias, né, esse é o De Onde Você Veio, Odé, que eu publiquei em 2021. Todas as minhas publicações, elas são independentes, eu publico com o meu selo Liteafro Infantil, né, também tentando motivar outros escritores e as outras escritoras pretos baianos, porque não é fácil também a gente ter grana para publicar com editoras. Então, através do meu trabalho, eu consegui publicar esse livro, De Onde Você Veio, Odé. Conta a história de um menino que nasceu em Angola, morou em Guiné-Bissau, em Moçambique, e quando ele vem morar em Salvador, ele se encontra com as crianças de Salvador nas escolas e as crianças se reconhecem nele, né? Então, as passagens do livro são as crianças, com todas têm nomes africanos, né? Se reconhecendo em Odé, na pele, no cabelo, no nariz, né? E aí a gente tem uma musiquinha de capoeira Angola. Então, é um livro que pretende mesmo trazer para a criança tanto sobre alguns países africanos, alguns elementos culturais que a gente traz aqui de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, mas que, sobretudo, que nós somos pretos, temos cabelo crespo, temos essa pele, esse nariz, porque temos uma origem específica, né? Nós herdamos isso do povo africano, do povo indígena, né? De quem são as ilustrações? Sim, as ilustrações, né? Quem escreve esse livro junto comigo, porque eu digo que ilustração, ela também é escrita, é comunicação, é o ilustrador Edson de Souza, que é ilustrador, design gráfico, escritor também do Rio de Janeiro, né? Um parceirão. E em 2024 eu lancei esse livro que é Abayomi, O Encontro Precioso, que é sobre a história do nascimento da boneca que se chama Abayomi. Esse livro faz parte de um projeto meu que eu tenho, ele é o primeiro que sai, que é homenagear mulheres negras ainda em vida, mulheres negras mais velhas. Então ele homenageia essa mulher chamada Lena Martins, que é uma mulher preta nordestina, né, do Maranhão, e que ela vai morar no Rio de Janeiro e em 1987 ela cria a técnica
daquela boneca toda amarradinha, sem cola, sem costura, que é a boneca Abayomi, né? Esse livro vem mesmo, Cris, esse da Abayomi, para homenagear a Linda Martins, mas também para dizer uma coisa muito importante, né? Nós precisamos entender que as histórias, as nossas histórias, sobretudo para crianças pequenas, né, elas não podem ser histórias de dor, de gatilho, de sofrimento. A gente não pode jogar nas costas das crianças a responsabilidade de combater racismo. Não é das crianças a responsabilidade disso, né? As crianças, elas precisam viver bem, de forma saudável, de forma potente a sua infância. E as crianças pretas nunca tiveram direito à infância, né? Quando se fala de lei para a infância, quando se fala de proteção à infância, nunca se pensa nas crianças pretas. Né? Então essa responsabilidade é muito grande, às vezes é muito grande para nós, né? Então a história que a gente conheceu durante anos de que essa boneca foi criada no navio negreiro, daquele sofrimento e tudo mais, a gente entende que não é uma história que contribua para o que a gente pensa que essa criança precisa aprender, né? E a gente tem a Lena Martins, né? Uma bonequeira de muitos anos, então por que não apresentar para a criança essa história, essa mulher viva, e trazer a boneca não como uma lembrança de do navio negreiro, sabe? Romantizando, olha como vocês são fortes, olha como vocês superam, né? Vocês conseguem, mas mostrando que além dela ser artesã, além da gente fazer coisas com as nossas mãos, né? A gente pode fazer para nos assemelhar, para nos representar, né? Então nessa história eu trago essa personagem, a Abayomi, que inclusive tem um pai bonitão. Vou pedir a licença para mostrar esse pai, porque eu sou apaixonada por ele. Babado, o pai bonitão, entendeu? Lembra até meu marido. Para mim é muito importante, eu sempre digo que nos meus livros, se o personagem não for menino, né, as minhas personagens terão um pai presente, cuidador, carinhoso, responsável, porque uma crítica que eu faço à nossa literatura negra para as infâncias, a maioria delas, eu posso falar disso porque há anos eu pesquiso essa literatura, é que a maioria das nossas literaturas, quando tem narrativas muito positivas, elas focam apenas nas meninas e no cabelo, né, nessa estética. Então, se nós queremos um futuro de homens que sejam responsáveis, que sejam cuidadosos, carinhosos e presentes, a gente precisa começar agora desde a infância. Então, se a literatura ela tem um papel importante para fortalecer, ela tem um papel importante para mostrar para esse menino quem ele pode ser um dia, né? Então, precisamos cuidar dos nossos meninos negros. Se a gente não escrever de forma positiva, bonita sobre eles, onde eles vão encontrar isso, né? Em lugar nenhum. Esse livro é Práticas de Leitura com Literatura Negra. É um livro que eu participo com o meu texto de pesquisa sobre literatura negra para as infâncias, de perspectiva afrocêntrica, né? Ele foi organizado pelo professor, poeta e escritor Josevaldo Santiago, e aqui eu falo como que a gente pode utilizar essa literatura em sala de aula com a educação infantil. Perfeito. É isso. Você falou aí sobre aspectos da literatura que você acha que são mais prejudiciais do que contribuem, né, na formação das crianças. Eu queria que você trouxesse mais para a gente refletir junto, né? Você falou aí sobre a história da Abayomi, né, como ela é contada e como você busca recontar essa história. Falou do aspecto aí da ausência de homens responsáveis na literatura, que você já traz isso também nos seus livros. Tem outros tópicos, outros pontos que você procura enaltecer e trabalhar de uma maneira diferente nas suas histórias? Sim, sim. Eu sempre penso assim, o que é que a criança, nessa fase da primeira infância, né, primeira e segunda infância, a partir do desenvolvimento psicológico, cognitivo, emocional dela, né, o que é que pode fortalecer, quais são os tipos de histórias. E pensando enquanto criança negra, né, nas escolas a gente sempre trabalha no início do ano identidade, né, de onde você veio, onde nasceu, a sua família. Então, não existe uma história negra sem a história da África, né, sem a história dos povos originários, dos povos indígenas. Então, a gente precisa compreender o quanto de positivo tem em trazer histórias de dor, se é que tem de positivo, né? E o quanto que vai contribuir para a construção de identidade dessa criança saber quem ela é no mundo, né? E construir o seu caminho. Nas histórias que falam sobre ela mesma. Então, eu sempre busco trazer personagens que tenham família, que entenda quem elas são, não uma criança que não sabe quem é.
né? Como a menina bonita laço de fita que não sabe porque é negra, então ela inventa várias coisas. Né? Então a gente já entendeu que essa narrativa ela não é positiva, ela é ultrapassada, né? A gente quer a narrativa da criança que tem uma família que ensina quem ela é. Né, que ela sabe que ela é negra porque ela veio de povos africanos, que ela tem uma origem. Então a gente também traz elementos dessa cultura africana. E também, Cris, assim, as crianças negras, elas merecem ter contato com uma história, uma literatura, onde elas possam ser apenas crianças. Então, não necessariamente a gente precisa também estar o tempo todo falando diretamente sobre essa questão. Né? A gente tem livros belíssimos, onde a história é a história de uma criança no dia do aniversário dela, que ela tem a família, que ela tem um avô, que ela planta, que é o Plantando com Malik, e que ela leva os coleguinhas da escola para a casa dela para plantar e viver aquele momento. Né? As nossas crianças, elas merecem. Não é porque as nossas crianças da escola pública, pode-se dizer que na maioria das vezes não tenha um determinado ambiente saudável, que chegue na escola, ela tem que ouvir as mesmas histórias daquilo que ela vive. Não, ela tem o direito de dizer, olha, você pode viver outra história. Essa não é a sua história natural, né? Então você merece, porque você vem desse lugar, você vem desse povo que construiu isso aqui. Então o seu povo construiu ciência, o seu povo construiu famílias, o seu povo construiu tudo que esse mundo tem hoje. Essas crianças merecem, sobretudo é direito delas conhecerem. Sobretudo é direito delas saberem sobre isso. A lei está lá. A Lei 10.639 altera a LDB. Ela é máxima. Então, não é um assunto transversal, não é para trabalhar só em novembro. Ela tem que estar permeando todas as disciplinas e ela tem que estar todo ano na escola. E a literatura negra, né, ela ajuda, ela fortalece, ela é uma potência incrível. Sobretudo a produzida na Bahia, viu? Vou puxar aqui porque eu sou baiana e a gente tem que falar das nossas produções. Ótimo. Você falando aí sobre outras literaturas, eu fiquei aqui me questionando, já teve problema com outros autores, assim, de tipo, tá esculhambando meu livro. Não venha, não? Já teve algum B.O.? Não, assim, você diz... Sei lá, alguém te procura pra dizer assim, olha, na sala de aula você citou meu livro, que não né, que aborda assim, que aborda assado, que poderia abordar diferente e tal, você tá prejudicando meu trabalho, sei lá. Sabe? Não, assim, a gente, quando eu vou fazer formação, né, tanto formação de professores quanto formação dentro do campo específico da literatura, eu trago os aspectos, a gente traz os aspectos, né? Sem citar. Sem citar agora. Assim, tem livros que a gente precisa mostrar e dizer, olha, por exemplo, Menina Bonita Laço de Fita a gente fala abertamente de Menina Bonita Laço de Fita, de Cabelo de Lelê, né, de Chico Juba, né? Eu já fiz várias histórias esculhambando Chico Juba. Meu Deus! Né? E ela é destemida. Então, porque assim, né? Inclusive são literaturas que não são literatura negra, porque são literaturas escritas por pessoas brancas, então a gente considera que essa literatura é uma literatura de temática negra. A pessoa está falando sobre um tema, não sobre ela, o que ela vive, o que ela conhece, né? Então a gente aborda e mostra os aspectos que estão nesses livros, que tem aspectos muito sérios e muito graves, inclusive de racismo. Né? A gente fala dos livros de Monteiro Lobato, né? Mas assim, a literatura negra, graças ao Orixá, né, ela tem sido produzida de forma muito responsável, porque a maioria dos escritores pretos, além de eles saberem o que eles estão falando, né, eles buscam também estudar, compreender. Claro que a gente pode ter um livro ou outro que a gente acha que tenha um conteúdo ali que não seja tão... Mas a gente tem muita liberdade para dialogar, para conversar. Eu nunca vou para a rede social ou em algum lugar falar de um livro de um colega, né? De um profissional, porque a gente tem esse diálogo. A maioria de nós tem andado por esse caminho, inclusive. A maioria dos escritores tem seguido essa perspectiva de falar menos do racismo, né? Nós somos mais do que o racismo, né? O racismo não nos compõe, o racismo não dita as nossas vidas, ele não dita a regra das nossas vidas. Nós precisamos entender e compreender isso. Então a gente permear toda a nossa vida pelo racismo é adoecedor, né? Então nós já sabemos hoje que nós temos muito mais para falar de nós, sobre nós, para nós, do que o racismo. E para a criança, sobretudo. Então, eu estou muito feliz com esses caminhos que nós, escritores pretos, temos trilhado, assim, na questão das narrativas.
Só voltando um pouquinho, quando você falou de seus livros, você citou que são sempre produções independentes. Isso. Você já teve alguns problemas com o mercado editorial, por ser mulher preta, por tentar inserir os seus livros e tentar publicar através de uma outra editora? Enfim, como é que você transitou nesse universo? Não, problemas eu nunca tive, não. Tanto o Abayomi quanto o Odé, né, é meu, então ele foi pela Liteafro. Esse daqui que eu participei foi pela editora Segundo Selo, com a editora preta baiana, né? Tem um outro que é Coletânea do Dendê, que eu participo, que também foi independente através do coletivo Liga do Dendê, que é um coletivo de escritores pretos e pretas da Bahia, né? Eu procurei várias editoras pretas para publicar, né? Mas, assim, no momento eu não tinha, né? Eu tinha que custear, tinha um valor que tinha que custear alto, eu não tinha. Também compreendo porque as editoras, sobretudo as editoras pequenas, são editoras independentes, editoras pretas, também não conseguem fazer assim, olha, eu custei o seu livro todo, né? Então sempre é uma parte da editora, uma parte do escritor. Mas eu nunca tive problema, não. Jamais. Ana Fátima é uma escritora, dona de editora, né? A editora dela é Erejinga Educação. E é uma parceirona minha, né? A editora Segundo Selo é uma parceirona. A editora Malês também, do Rio de Janeiro. Então, nunca tive problema assim, com relação a isso no mercado editorial, não. Que bom, que bom. Vamos deixar aí os meios para que as pessoas acessem, saibam tudo que vai rolar neste ano de 2025 e o que você mais planejar para o seu projeto, o que você está idealizando, enfim. Deixa aí os meios, as redes sociais. Então, esse ano, a oficina de contação de histórias pretas, Literatura de Herê, vai lançar mais 3 edições, agora em 2025. Esse ano, graças aos orixás, fomos contemplados com o edital Territórios Criativos. Então, a gente vai circular por Valéria, Pirajá e Nova Brasília de Valéria. Sempre nas escolas? Sempre nas escolas, vamos levar para as escolas contação de histórias pretas, né? Chamar o público, chamar as educadoras, encantar as crianças e vamos oferecer aí 3 edições da oficina esse ano. Então vocês podem acompanhar a gente no @liteafroinfantil, que é a minha página do Instagram. E a gente também tem a página da oficina específica, né, que é OCH Literatura Herê, Oficina de Contação de Histórias Pretas, né? Então, OCH Literatura Herê, que também lá eu vou estar postando todas as novidades sobre a oficina, o que vai estar rolando, onde vai estar acontecendo, as escolas, tudo direitinho. Fiquem ligadinhos aí. É isso aí. Minha vizinha, foi um prazer ter você aqui comigo hoje, aqui no Nossa Revista. A gente descobriu aqui, viu, que éramos vizinhas, não foi nada orquestrado, não. Mas foi ótimo conversar com você, aprender um pouco mais sobre o seu projeto e que ele tenha muito sucesso, ele, enfim, levando aí esse conhecimento todo para as unidades de ensino e que possa, inclusive, conscientizar cada vez mais professores sobre a importância de contarmos as nossas histórias, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, Cris, obrigada à TV Câmara, obrigada ao programa Azeviche, a toda a oportunidade, esse espaço que a gente tem. Vamos continuar juntas aí, resistindo. Isso aí. Ó, minha gente, por hoje é só, viu? Sinto muito, sei que você vai ficar aí triste do outro lado, mas na próxima semana a gente tem mais um Azeviche. Lembra, toda segunda, 13h, a gente tem encontro marcado, mas se por acaso bater aquela saudade, vá lá no YouTube, aponte aí a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui na tela e você vai rapidinho ter acesso a todos os programas que já rolaram por aqui. Também pode seguir, se deleitar com nossos conteúdos nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, basta procurar TV e Rádio Câmara de Salvador. Um beijo para você e até a próxima.